Irmãos, não precisa ser pastor para fazer a obra de Deus. A obra de Deus é essa, querido. É a gente motivar as pessoas, encorajar as pessoas, levantar as pessoas. Isso é a coisa mais maravilhosa que existe, querido. Você levantar as pessoas. Olha, tem tanta gente precisando de você, de uma palavra. E às vezes você pensa que uma palavra não tem nada a ver, mas uma palavra pode mudar a história de uma vida. Uma palavra pode mudar a história de uma vida. Amém? E eu quero compartilhar um texto aqui, 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 6. Mas eu quero dizer que o meu coração arde. O Jeremias dizia assim, um dos profetas que eu mais me identifico é o profeta Jeremias. E ele era chamado profeta chorão. Já deu para ver que eu sou chorão, né? O Agro também é um pastor chorão. Tem vezes que a gente está conversando, eu e o Agro, aí começa um chorar do lado, outro chorar do outro. Às vezes está lá, ele chora de lá, eu choro de cá. O que Jeremias dizia é o seguinte, que chegou um momento que ele não queria pregar a palavra. Porque toda vez que ele trazia a palavra de Deus, e naquele tempo era uma palavra profética de juízo sobre o povo, olha, vai vir a Babilônia, vocês têm que se entregarem. E aí, peia nele. O rei mandava prender, colocava no calabouço. Aí ele dizia, eu não quero mais falar a palavra de Deus, porque toda vez que eu falo a palavra de Deus, vem bronca para cima de mim. Já pensou se fosse assim? Graças a Deus, nós vivemos num tempo maravilhoso, querido. Nós vivemos num tempo maravilhoso. E infelizmente vai chegar um tempo assim lá na frente ainda, que vai ser como no princípio, né? Nós vivemos num tempo maravilhoso. Mas ele dizia, mas a palavra de Deus queima no meu coração. Eu posso até sofrer, eu posso até apanhar, eu posso até ser preso falando ela, mas ela queima. É como um fogo, não dá para segurar, não dá para reter. E era assim Jeremias. Mas o que eu quero dizer para vocês hoje é 2 Coríntios 7,6, veja aí, o apóstolo Paulo, 2 Coríntios 7,6, eu vou ler aqui, tá? Olha lá, porém Deus, que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito, amém? Deus é o Deus da consolação, querido, Ele consola os abatidos, amém? Meus irmãos, a gente não conhece a vida de cada um aqui. A gente chega aqui no domingo, mas cada um, meu irmão, tem lutas, guerras, batalhas. Ser cristão não nos isenta. Eu quero um versículo anterior, pastor Davi. Olha lá, porque chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos, pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro. Olha o apóstolo Paulo, está dizendo, olha, nós chegamos na Macedônia, em tudo fomos atribulados, guerras exteriores e guerras interiores, na sua alma, preocupações sim, ansiedades, como vai ser, como vamos resolver, meu irmão, esse combate, essa luta, é de todos nós temos, cada um, se a gente for sentar e conversar, porque, você já notou que quando a gente conversa com alguém, normalmente a gente só fala da gente, a gente fala, o irmão está falando lá, a gente já está falando, mas eu, não, mas se a gente for ouvir as pessoas, cara, todas enfrentam lutas, grandes lutas, combates por fora e temores por dentro. Aí olha lá, tivemos, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro. Agora vem o próximo, o 6. E nós, não o 6, é o 7,6. O 7,6. 7,6. Porém Deus, olha lá, ele está vendo, nós tivemos atribulados, combates, lutas por fora, temores por dentro. Porém Deus, que conforta os abatidos, olha lá, diga, Deus conforta os abatidos. Deus não é um Deus que pisa,
Lembra Jesus? Não esmaga a cana quebrada. Meu irmão, se alguém está sofrendo, não vá lá dizer, tu está sofrendo porque tu fez isso, porque tu fez aquilo, porque... Não, Deus conforta, consola os abatidos. Diz que Jesus não esmaga a cana quebrada, nem apaga o morrão que fumega. E Deus que consola os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. Olha, uma pessoa levou consolo para o apóstolo Paulo. A gente podia pensar, mas o apóstolo Paulo é um homem cheio de Deus, é um homem cheio do Espírito. Ele deve ser um cara... A gente pensa que todo mundo é um guerreiro na fé. Não. Você olha para o pastor Xavier, que nada. Todos nós somos feitos do mesmo barro. E a fé, infelizmente, ela não é assim, ó. Todos os dias nós temos que combater o combate da fé. Todos os dias. A fé de hoje não vai servir para amanhã. Nem a de amanhã para depois de amanhã. Todos os dias. O apóstolo Paulo sofrendo combates. Mas ele foi consolado com a chegada de Tito. Amém, querida? E aí eu pergunto. Quando você chega perto de alguém, você leva consolo? Você leva alento, ajuda? Ou você leva perturbação? Ou você aflige mais ainda? Quando você chega perto de alguém, quando Tito chegou, o apóstolo Paulo diz, ele me consolou. Tito me consolou. Ele foi consolado com a chegada de Tito. Você é um instrumento de Deus para levar consolação para quem está sofrendo, querido. E tem gente do teu lado que está sofrendo. Muitas vezes a gente olha, né? A gente olha para o quintal do vizinho e puxa, mas o vizinho, olha aí e tal. A guerra é geral. E nós que servimos a Cristo, que não somos desse mundo, então seja um consolador, amém? Diga para o seu irmão aí, seja um consolador. Seja um encorajador. Levante as pessoas. Eu fui procurar ali, na Bíblia, colocando uns aos outros, são centenas de referências bíblicas no Novo Testamento. Só em 1 João, lá amemo-nos uns aos outros. Encorajemo-nos uns aos outros. Suportemos-vos uns aos outros. A igreja é isso. É um ajudando os outros. Consolação, amém? Que você seja um instrumento de consolação. Uma palavra sua, sabe, traz consolo. Pode mudar a vida de uma pessoa. Eu gosto de testemunhar da irmã Antonieta, que ela estava com câncer terminal, desenganada. E eu liguei para ela, e ela me deu consolo, querido. Foi outro momento. Talvez eu vim para o culto no domingo, na segunda eu falei com ela. E eu vi ali. Ela disse, pastor, ela já falava meio grogue, já estava afetando o cérebro dela. Pastor, eu estou em contato com várias pessoas através do WhatsApp. Eu estou ministrando, pastor, uma pessoa lá em São Paulo, que ela já quis se suicidar, e eu estou ministrando na vida dela, pastor, e empolgada. E quando eu ouvi aquela mulher, eu disse assim, e eu me lembrei nesse dia, essa mensagem marcou muito do texto de Isaías 58, que diz assim, que quando a gente cuida dos outros, Deus cuida de nós. Ele diz, curai os quebrantados de coração, dê pão aos famintos, alegra aquele que está triste. Aí ele diz, então a tua cura brotará sem detença, a glória do Senhor será a tua retaguarda. O Senhor te encherá até em vales áridos, serás como um manancial cujas águas jamais faltarão. E naquele dia eu e ela conversamos sobre esse texto, e quando eu ouvi aquela mulher falando disso, eu digo, poxa, essa mulher está nessa situação. E se eu fosse olhar para os meus problemas, eram só emocionais.
E eu dizendo assim, cara, e aquilo. Sabe, porque chega um tempo que a gente pensa assim, olha, não adianta nada. Meu irmão, uma mensagem no Facebook. Use as suas redes para consolar as pessoas. Use as suas redes sociais para ministrar paz. Você pensa que, não, ninguém curtiu uma palavra. Se uma pessoa ouvir aquela palavra, ela pode ter a sua vida transformada. Meu irmão, onde você for, onde você estiver, seja um consolador. Você foi chamado para isso, para ser consolador. Amém? Na igreja, nós podemos ser instrumento de consolação. Amém? Então, Paulo foi consolado por Tito. Levante as pessoas. Interessante, nós vemos a vida do apóstolo Paulo, né? Mas você sabia que tem uma pessoa que foi fundamental na vida de Paulo? Ele é considerado o discipulador de Paulo. É Barnabé. Paulo tinha uma fama de perseguidor. Ele se converteu, começou a pregar por aí, mas ele não tinha o respaldo da igreja. Porque, querido, não adianta você só fazer a obra de Deus, você tem que estar debaixo de uma autoridade espiritual. Isso é bíblico. Isso é bíblico. Aí ele diz até no texto dele, para que o meu trabalho não fosse em vão, ele tinha que procurar os apóstolos, porque a autoridade espiritual eram os apóstolos na terra. E ninguém tinha coragem de ir lá com Paulo, ou ninguém confiava no Paulo. Sabe lá, ele deve estar só simulando, ele, sei lá, esse cara já perseguiu tanta gente, o Estevão foi vítima dele, foi um dos que ajudou. Mas Barnabé se colocou entre Paulo e os apóstolos, e levou ele até os 12 lá, levou ele até os apóstolos. Paulo é considerado o cara que apresentou Paulo para a igreja. E depois Paulo ficou ali em Jerusalém, não teve grande mover no ministério de Paulo. E aí, sabe, ocorreu, eu vi alguém ministrando isso, é muito interessante. E aí estava um avivamento na igreja de Antioquia. A igreja de Antioquia, Paulo estava sumido. Paulo ficou um tempão sumido. Houve um avivamento da igreja de Antioquia. A tradição diz que Barnabé foi atrás de Paulo. Ele saiu de Antioquia e foi para a cidade de Tarso, uma cidade bem mais longe. E lá, como o pastor estava ministrando, lá não tinha internet, Instagram. Peraí, eu vou ver aqui no Facebook, vou colocar no Waze aqui para chegar na casa de Paulo. Ele foi procurando casa, até encontrar Paulo. Ele sabia o valor que Paulo tinha. A gente pensa assim que o Paulo assumiu o ministério e já foi explodindo. Não foi assim. Se você vai ver na história, ele passou 3 anos na Arábia, procurando direção de Deus, graça, unção. E aí, Barnabé foi atrás dele lá em Tarso, e levou ele para Antioquia. Paulo, vim te procurar aqui. Eu sei que tu tem um valor, Deus vai te usar. A gente pensa assim, né? Que Paulo não foi assim não, querido. Pode procurar no texto bíblico, em Atos dos Apóstolos, você vai ver. Ele ficou sumido. Pode ver que a Bíblia dá ênfase ao ministério de Pedro e tal, só depois, lá na frente, que ela dá ênfase ao ministério de Paulo. Barnabé foi buscar Paulo lá em Tarso, levou para Antioquia, e de lá eles fizeram a primeira viagem missionária. Paulo se tornou o grande estrela, talvez depois de Jesus. Ele é o idealizador do cristianismo, no sentido de criar regras e como uma instituição dessa terra, como igreja. Mas foi Barnabé que foi pegar ele de lá e levou para Antioquia. Amém, querido? Isso é levantar as pessoas. E a gente vê a gente às vezes fica pensando, e tantas pessoas que passaram por aqui também, e nós alcançamos, e estão servindo em outro lugar, não importa, mas a obra que você realiza através das pessoas não termina
ou não está limitada a esse lugar aqui, amém, queridos? A esse lugar aqui. Então, eu quero motivar você a ser um consolador, a ser um encorajador. Abra lá em Hebreus, abram lá em Hebreus, Isaías 40, versículo 1, Isaías 41. Se puder usar na versão atualizada, que eu sou mais identificado, revista atualizada. Olha o que Deus disse para nós, olha. Consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Anteontem, né? Nós perdemos nós cremos, sabe, nós cremos no cuidado de Deus. A irmã da Alessandra, Neilê, ela serviu o Senhor aqui nesse lugar. O pastor Eric testemunhou que ele foi professor dela da escola de líderes, né, pastor Eric? Professor dela na escola de líderes. Ela ministrou nos encontros. Deus usou muito ela aqui nesse lugar, querido. E depois teve momentos difíceis na vida dela. Mas eu creio que Deus é fiel. Você dê graças a Deus quando alguém leva um tempo para morrer. Mas para Deus não tem nem esse negócio de tempo, sabia? Em um segundo, Deus pode passar toda a vida da pessoa ali na frente. Em um segundo, Deus ministra a vida daquela pessoa. E às vezes a gente fica pensando assim, né? Deus não converte ninguém, tem que ter alguém. Alguém é para pregar. Você ouviu a pregação? Esse é o seu trabalho. Quem muda o coração da pessoa é Deus. Porque eu vou lhe perguntar, quem foi que converteu Paulo? Foi o próprio Jesus que foi lá com ele, no sentido de a mudança na vida dele aconteceu quando ele teve encontro com Jesus. Mas ele ouviu a palavra. Várias pessoas pregaram para ele. Mas naquele momento ele teve encontro com Jesus. E eu creio que muitas vezes os crentes, em tese, desviados, mas que Deus estabeleceu antes da fundação do mundo o seu propósito da vida dessa pessoa, Deus pode se revelar para ele nos últimos minutos, segundos, milésimo de segundo na vida dele. E Deus faz o segundo parar, que o segundo vira 10 horas. O segundo vira até uma eternidade, se ele quiser. E eu creio no milagre da salvação, porque Deus é fiel. Amém? E eu quero ressaltar isso, porque quando a Alessandra ligou para mim também, eu também estava passando por problemas. A gente tudo é assim, querido. Mas amém, minha irmã, Deus é contigo, Deus vai te dar vitória, vamos confiar em Deus, está na mão de Deus. Esse é o nosso papel, querido. Esse é o nosso papel, consolar as pessoas. Isso é maravilhoso, isso faz bem para mim. Isso faz bem para nós. Às vezes quem mais abençoado é quem consola, é quem conforta, é quem encoraja, é quem levanta. E olha o que Deus diz: consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Passa o outro versículo. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é fim do tempo da sua guerra, que a sua iniquidade está perdoada, e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Olha, ele diz, esse é o nosso papel, meu irmão, consolar, levantar, encorajar, não esmagar a cana quebrada, não apagar o morrão que fumega, fomentar a paz. Amém, querido? Ser consolador, ministrar. Nós não somos dessa terra, querido, nós somos do céu. Somos embaixadores de Cristo. Cristo fala através de nós. Então nosso dever é consolar. E querido, tem tantas pessoas que você pode ajudar. Qual foi a última pessoa que você consolou? Que você ministrou? Que você encorajou? Lembra? O texto lá de Efésios diz que só saia da vossa boca palavras que edifiquem, que levantem.
Meu irmão, se uma pessoa chega contigo com um projeto e ela está cheia de fé, olha, poxa, eu estou sonhando com isso, estou sonhando. Amém, meu irmão, vai, em nome de Jesus vai dar certo. Deus é contigo, sabe? Saia da tua boca a palavra que edifique, que levante, amém? É isso. E Deus, consolar e consolar o meu povo. Ele fala para te consolar o povo de Deus. Meu irmão, esse mundo já é uma guerra. Quanta barbaridade acontecendo, né, cara? Como é que o cara mata 7 pessoas num jogo de sinuca, cara? Famílias ali, o cara estava ali, a filha, a mãe, o pai. Esse mundo está enlouquecido. O mundo secular está enlouquecido. E nós é que podemos fazer a diferença nesse mundo, trazendo consolação, amém? Deus quer usar você. Seja um consolador essa semana. Essa semana Deus vai te enviar pessoas para você ministrar palavras de consolação. Palavra de consolação. Hebreus 3,13. Hebreus 3,13. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. A gente tem que se exortar, animar. Amém, querido? Animar. E eu quero dizer, o congregar é muito importante, querido, para a vida, para a sua vida espiritual. Por exemplo, o pastor Agro diz, tio, se o senhor estiver ruim, tranquilo, tio, pode ficar, cuide, tal, eu não te amo. Se dependesse, simplesmente, eu não estaria aqui. Mas eu digo não, o diabo quer me parar hoje, quarta-feira ele inventa outra desculpa, domingo outra, e daqui a pouco a gente começa a ser dominado por ele, está entendendo? Você tem que jogar contrário. Não, eu vou lá agradecer o meu Deus, independente dos homens. Pronto, já combinei com o pastor Eric, já combinei com o pastor Agro, estou tranquilo, eu vou chegar lá e vou ficar lá atrás, não tem problema, eu estou servindo o Senhor, eu sou grato a Ele. Poxa, eu estou melhor, eu melhorei, graças a Deus. Deus tem cuidado de mim, da minha casa, da minha família. Eu estou aqui por gratidão, não por obrigação. E eu é que sou abençoado estar aqui. Mas sabia? A sua presença nos abençoa. Sua presença nos abençoa, nos alegra, porque a gente sabe que você também está sendo abençoado. Hebreus 10, 24 e 25. Então o engano, o diabo nos engana muitas vezes, o pecado nos engana. Consideremos-nos também uns aos outros, olha lá, é sempre uns aos outros, uns aos outros. Na igreja, no reino de Deus, não tem eu, você, é nós. Consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Amém, querido? Consideramos, vamos nos estimular ao amor e às boas obras. Vamos servir o nosso Deus com alegria. Aí, eu assisti essa ministração, eu estava lá deitado, né? E aí, eu desci lá para baixo e disse assim: bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. De manhã anunciar o teu amor e todas as noites a tua fidelidade, com instrumentos de 10 cordas e com saltério. Eu não toco, né? Ao som solene da harpa, porque tu, Senhor, alegra-me com os teus feitos, exulto nas obras das tuas mãos. Quão magníficas, ó Senhor, são as tuas obras. Olha lá, quão magníficas, ó Senhor, são as tuas obras. Quão profundos são os teus pensamentos. Salmo 92. O homem brutal nada sabe, os loucos não entendem. Brotam os ímpios como a relva, florescem,
todos os que praticam a iniquidade, mas para serem destruídos para sempre. Mas tu, ó Senhor, és exaltado para sempre. Certamente os teus inimigos, ó Senhor, certamente os teus inimigos perecerão, serão dispersos todos os que praticam iniquidade, mas tu exaltas o meu poder como o do boi selvagem. Fui ungido com óleo fresco. Os meus olhos viram a derrota dos meus inimigos, e os meus ouvidos ouviram falar dos malfeitores, ouviram falar do que aconteceu com os malfeitores que se levantam contra mim. Agora olha essa: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes, para anunciar que o Senhor é reto, Ele é minha rocha, e nele não há injustiça. Olha, dê um aplauso para o Senhor. Os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor, querido. A casa do Senhor é o lugar em que o povo de Deus se reúne. Não é o templo, não. A casa é a congregação. Cristianismo, a vida cristã nunca foi feita para viver isolado. Quem vive isolado por vontade própria está fora do cristianismo. Porque o cristianismo é um chamado, é incrível. O amor é um chamado ao sofrimento. Enquanto as religiões hindus, eles pregam o ascetismo, né? O hinduísmo prega o ascetismo. Não tenha nada, não se apegue a nada, não tenha bens, não tenha esposa, não tenha filhos, porque essas coisas causam sofrimento. Imagina, querido, uma mãe com 10 filhos, com todo esse mundo aí, né? Eu tenho 3, já fico, um filho, como é que você está, filho? Ah, esse está com negócio, e esse aqui, o problema desse, o problema daquele. Uma mãe com 10, mas o Senhor nos chamou, foi para isso, e é maravilhoso. 1 Coríntios 13, o amor é sofredor, o amor não visa os seus próprios interesses, o amor é paciente, benigno, o amor assim não visa o seu próprio interesse, né? Você adota um filho, você não sente nada pelaquela criança, se acontecer alguma coisa lá, mas depois de 2 dias, 3 dias, como aconteceu com o Gabriel, ele estava 3 dias comigo, 3 dias foi internado, pronto, meu Deus, eu amo essa criança já, eu amo esse menino já. O amor é assim, o amor é sofredor. As religiões hindus, elas fogem do amor, porque no fundo são egoístas, mas o amor é sofredor. Amém, querida? E aí o amor é sofredor, e é assim mesmo. E eu quero Hebreus 10, 24, né? 10, 24. Consideremos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. E o 25. Não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações. E tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Vai lá o 26. Tudo bem, 26. Esse 26 ninguém gosta muito aí. Mas, olha lá, ele está dizendo, vamos animar uns aos outros a fugirem do pecado, a praticarem o bem. Querido, quando a gente fala aqui sobre pecado, não é que a gente está no legalismo, não. É porque, olha, na nova aliança ou na velha aliança, o pecado sempre vai gerar morte. Na nova aliança e na velha aliança, sempre o pecado vai gerar morte. Eu estava conversando com os meus filhos hoje pela manhã, e fica aquela grande indagação que os incrédulos fazem, né? Se Deus é bom, se Deus ama as pessoas,
Por que acontecem tragédias como a lá de São Sebastião do Saí? Por que acontecem tragédias? E se a gente for buscar lá na profundidade, tudo é consequência do pecado. Tudo é consequência do pecado. Tem determinadas tragédias que realmente não dependem das pessoas, mas até elas podem evitar. Na modernidade já podem, se quisesse. Terremotos, tsunamis. Isso aí não é uma coisa que dependa das pessoas. Mas a Bíblia fala lá em Gênesis que depois que Adão pecou, toda a terra ficou debaixo de maldição, né? A Bíblia diz, o apóstolo Paulo lá em Romanos diz, que toda a natureza geme e suporta dores. Toda a natureza, querido. Os animais sofrem, as árvores sofrem, toda a natureza aguarda a redenção dos filhos de Deus, a restauração desse planeta, porque depois da queda, toda a natureza entrou debaixo da maldição. Mas se a gente for observar determinadas tragédias, a gente vê que é consequência do pecado. Eu pergunto, querido, por que as pessoas constroem casas nos morros? Por que elas constroem casas nos morros? Aí eu vou chegar, sabe por que elas constroem casas no morro? Porque elas não encontram casas em lugares melhores. E sabe por que elas encontram casas em lugares melhores? Porque muitas pessoas têm grandes áreas de terra. A gente anda de avião, a gente vê, é tanta terra, querido. É tanta terra. Mas se você quiser comprar uma casinha lá em Santa Catarina, lá em qualquer lugar, meu irmão, você tem que ter dinheiro. Isso é o pecado da humanidade. Muitos têm muito e poucos não têm nada. Isso aí é uma grande chave que fez o esquerdismo prosperar, porque hipocritamente eles usam isso. Existe sim a injustiça dos homens, é ou não é verdade? Poxa, a gente olha lá, Nova Zelândia, um monte de terra linda. Aí eu pensava assim, poxa, se eu pudesse eu me mudava para Nova Zelândia. Que lugar? Vai se mudar para lá, vai comprar um pedaço de terra, se tu consegue. Mas aí vamos lá, o segundo ponto. E aí, poucas pessoas têm muitas terras que não utilizam. Pega essa estrada Manaus-Manacapuru. Quanta terra? Isso é real, não adianta te negar. Existe sim uma exploração. Existe sim, isso é real. Agora, vamos lá para o outro lado. Quantas pessoas pobres não buscam melhorar a sua vida? Quantas pessoas pobres agora estão bebendo nos bares, quando deviam estar buscando um estudo, uma escola, hein? Diga lá. Quantas pessoas pobres, miseráveis, estão ligando para o Big Brother, pagando não sei quantos reais? Quantas pessoas pobres gastam com bebidas, com drogas, mas ofertar na igreja é ser enganado. Quantas pessoas pobres? Não é verdade? Então a gente vai procurar. Quantas pessoas? Eu me lembro quando eu era adolescente, querido. O meu primeiro trabalho, a minha família sempre foi uma família humilde. Meu pai ganhava um salário mínimo. Eu nasci numa família humilde. Eu me lembro que teve um dia que eu fui comer 10 horas da noite. Passei o dia todinho sem comer. Bobó. Sabe o que é bobó? Pulmão de boi. Nós nascemos de uma família humilde, querido. Sou de uma família humilde. Lá em casa era assim. O mais velho ajudava quando estava lá. Aí ele vai casando, vai ficando para o outro, 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 vai ficando para o outro. E aí eu sou um dos últimos. Naquele tempo, o meu dinheiro, nos meus primeiros empregos, era para comprar comida. Eu não tinha o tênis de primeira. Agora vai ver muita gente hoje. O cara vive na pior pendenga, mas ele quer ter o melhor celular. Quer gastar tudo. O cara vai no shopping, gasta tudo. Vai ver a vida dele, a casa dele, onde é que ele mora. Coitado. Quer tudo que o governo dê tudo. Que o governo dê tudo. Vocês estão entendendo? Não é verdade? Então se a gente for buscar toda a origem, porque a Bíblia fala, querido,
Se você trabalhar, se você se esforçar, você prospera sim. Deus não é injusto, não. Eu morei em casa de palha. Eu já dei o meu testemunho aqui. Minha primeira casa não tinha banheiro. É chato falar isso aqui, mas é verdade, é como testemunho. Eu cagava na lata. Mas Deus mudou a minha vida. Agora as pessoas querem estudar. As pessoas querem se esforçar também. É ou não é verdade? As pessoas querem se esforçar. Não, todo mundo só quer curtir o momento. O jovem está curtindo aí. Não, porque é malandragem. Eu me lembro que eu dei aula na quinta e oitava série. Eu dei aula para quinta, sexta, sétima e oitava. Eu dei 2 anos aula no colégio, nos colégios estaduais. Eu me lembro. Dei primeiro, segundo e terceiro ano. Eu dava geografia e história. Tinha os malandrão lá. Então, professor, cheio de malandragem. Eu digo, tu é malandro, né? Daqui a pouco eu vou estar trabalhando numa instituição aí, numa Receita Federal, e tu vai continuar, não, com todo respeito com o distrito, com todo respeito, não estou denegrindo, não, graças a Deus quem tem um bom emprego no distrito, mas tu vai estar ralando, tu vai estar vendendo. Por quê? Porque é isso, querido. O cara é jovem, é malandrão, não quer saber de nada, não quer saber de estudar, não quer saber daquilo. Aí quando, Deus é mau. Deus é mau não. Isso é o pecado da humanidade. É ou não é? Como diz o pastor Agro. Querido. Se a gente for procurar na origem de tudo, está o pecado. Não é Deus. Deus não tem prazer no pecado, na iniquidade. Mas o pecado sempre vai gerar a morte. Né? Temos amigos que morreram bebendo. Morreram. O médico está dizendo, meu amigo, tu vai morrer, continuar bebendo. E ele continua. Não, tem até crente que não olha para a sua vida. A Bíblia diz assim, que o justo, ele é como a luz da aurora, ele vai vendo, eu já preguei isso várias vezes aqui para vocês, já falei até do Anderson Silva. O tolo, ele cai e não sabe nem por quê. Por que isso aconteceu? O cara vai lá mexer com a mulher casada, mexe com a mulher que leva uma bala, um tiro aí. Por que aconteceu? Porque o pecado gera morte, meu amigo. O pastor prega para afastar do pecado, não é porque o pastor é legalista, não. Assim como o pai que ensina um filho, é para o seu bem. Na velha aliança, na nova aliança, o pecado sempre vai gerar a morte. Então, ele diz aqui, porque se vivemos deliberadamente no pecado, olha aí, está falando, isso aqui é para a nova aliança, isso é para graça. Recebe aí, olha lá. Não, é a graça de Deus, Deus me ama, Deus está comigo, não sei o quê. Leia isso. Se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, isso aí não está em Levítico, isso aí não está em Êxodo, isso aí não está em Deuteronômio, isso aí está em Hebreus capítulo 10, versículo 26, é para a igreja, é para os cristãos. Dê um aplauso para o Senhor. Eu nem tinha planejado esse texto, era só até lá, mas apareceu aí. Se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Você desprezou o sangue de Cristo. Você profanou o sangue da aliança com que foi santificado. Você ultrajou o Espírito da graça. Você não deu bola para a graça de Deus. Volta lá, eu continuo o próximo que vai terminar isso aí. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Olha lá, próximo. Sem misericórdia. Tá bom, então é a lei. Ele vai falar da lei de Moisés aqui, ó. Sem misericórdia, morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, quem tiver rejeitado a lei de Moisés. Agora vamos para a nova aliança. Próximo, nova aliança. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus.
e profanou o sangue da aliança com que qual foi santificado, e ultrajou o Espírito da graça. Ele disse, se na lei de Moisés era assim, imagine aquele que despreza o sacrifício de Jesus, que ultraja o Espírito da graça. A graça está dizendo, vem meu filho, vem, deixa eu te ensinar a viver, eu quero fazer o bem para ti, como um pai que ama, ele, meu filho, não faça isso, né? Meu filho, não faça isso. Eu já chorei várias vezes aconselhando o Gabriel, eu e ele chorando. Eu e ele chorando, não sei. Ele chorando de raiva, talvez. Chorando de raiva. E eu dou a bronca, eu brigo mesmo assim, sabe? Porque pai tem que ser pai também, cara. Esse paizinho. Não, aí vou lá dar bronca. Aí depois, logo em seguida, eu não deixo o diabo vai trabalhar na mente dele, né? Vou deixar não. Trabalhar na mente dele, eu vou lá, meu filho, eu te amo. Eu começo a chorar com ele. Eu te amo, meu filho. Isso é errado que você está fazendo. Isso não vai dar certo, meu filho. Poxa, meu filho, não é assim. E hoje ele já entende. Tá bom. Você tem que pedir perdão, meu filho. Sabe? Você vai ministrar o filho chorando com ele, mano. O filho sabe que não quer o teu mal, cara. Não é só dar bronca no filho. Ah, por que tu isso? Por que tu aquilo? Cara, eu estava vendo um filme de Jesus ontem. Eu durmo assistindo coisas de Deus assim, e eu assisti um filme que Jesus era brabo pra caramba, meu irmão. Eu pensei assim, Jesus está mais parecido comigo. Porque você, da lei de Moisés, não sei o que, rapaz. Porque a lei de Moisés dizia isso, e vocês o que acham, não sei o que. Eu digo, cara, aí eu mudei para aquela versão, aquela outra versão, botei aquela versão que é dublada, né, que, cara, Jesus fala de uma maneira, rapaz, é muito, ali parece que foi Deus, né, cara, aquela versão, a incrível história de todos os tempos, aquela versão, é até dos Mormons, aquela versão lá, vídeos da Bíblia.org, então aquela versão, Jesus fala com tanto amor ali, sem violência, ele diz a verdade, né, cara, eu acho que quem tem o Espírito de Deus é desse jeito, é manso, e eu mudei na hora, eu não vou assistir esse Jesus não, ele está mais parecido comigo do que com Jesus, né? E aí, nós conhecemos, então olha aí, nova aliança, querida, nova aliança. Se a igreja está dizendo, não, está tudo bem, não, meu mano, não, meu amado, fugir do pecado, pecado gera morte, gerava na nova aliança, continua gerando hoje. Ora, nós conhecemos aquele que diz, a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez, o Senhor julgará o seu povo. E aí o último, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Só que, querido, na nossa vida não é por causa desse medo, não. Não, a gente quer agradar a Deus porque a gente ama, cara. Quando a gente ama alguém, a pergunta é, você ama a Deus mesmo? Nós estávamos cantando o Ministério de Louvor aqui. Você declare o seu amor a Ele. Amar Ele é isso. Amar Ele não é, eu não vou fazer isso porque é proibido fazer. Eu não quero viver dessa maneira porque não é cristão, não, eu quero agradar a Ele. Quem ama quer agradar a pessoa amada. Amém, querido? Isso aí vale, sabe para quem? Para os incrédulos. Mas para nós, o amor dele foi revelado ao nosso coração. E a gente quer agradar a pessoa amada. Vamos já terminar. Deixa eu ver aqui o horário aqui. Vamos já terminar. Me empolguei. Já terminei. Então é isso. Deus quer usar você para ajudar as pessoas. Esse é o fundamento do cristianismo. Encorajar. Encorajar. Muitas vezes você... Vamos terminar com aquele Isaías 58. Isaías 58, que eu gosto, só para encerrar mesmo. É muito importante, querido. Às vezes, olha lá, você fica focado no seu problema. Você fica focado no seu problema. O diabo quer tirar do foco, para você não ministrar, abençoar a vida de outros. Mas ele diz que quando você cuida dos outros, ele cuida de você. Para mim é um prazer estar aqui, querido. É um prazer ministrar, é um prazer servir. Tem muita bênção em servir a Deus. Olha, e aí você diz assim, não, o senhor é pastor.
pastor sempre vai ser assim, servir. Não, eu não sou uma coisa, não fui uma coisa antes de ser pastor e outra depois de ser pastor, não. Na verdade, desde o dia que eu vim para cá, eu já vim como pastor, embora eu não fosse um pastor. Eu fazia as reuniões na minha casa, depois eu comecei a fazer reuniões na casa da irmã Raimunda, depois a gente tinha um povo aqui, depois veio o pastor para cá, eu continuei, aí depois que veio o pastor para cá, eu conheci uma amiga lá no meu trabalho, uma procuradora lá no meu trabalho, ela fazia um trabalho na colônia de levar ranchos, e eu disse, eu vou contigo, tu entrega os ranchos e eu prego a palavra. Abrimos uma congregação lá na colônia, aí olha, eu vinha para o culto domingo, eu vinha para o culto de terça, procurador, trabalhando, eu vinha para o culto de terça, quarta-feira eu ia para a colônia, quinta-feira eu vinha para o culto de estudo bíblico, sábado eu ia para a colônia, procurador, servo, discípulo, não era pastor, não era nada, servi 10 anos nessa igreja, sem nenhum tipo de remuneração, 10 anos, 7 anos no primeiro e 3 anos esse tempo de pandemia aqui. O que eu quero dizer com isso? Eu sei, querido, que vale a pena servir a Deus. Quando Deus não te abençoa de um jeito, Ele te abençoa de outro. Pode crer, servir a Deus vale a pena. Eu quero estimular você a abrir o seu GC, sabe? A abrir o seu GC. Por que o GC, querido? Porque é uma oportunidade de fazer isso. Você tem uma reunião marcada, você pode convidar pessoas, e é a oportunidade de ministrar. As pessoas dizem, por que a igreja? Poxa, porque aqui é um lugar que a gente pode ministrar as pessoas vêm por cá, procurar ajuda. Então, queridos, vale a pena servir ao Senhor. Seja um encorajador, seja um abençoador, seja alguém que levanta as pessoas. Amém? Fique de pé em nome de Jesus. Fique de pé em nome de Jesus. Veja o que você vai fazer essa semana. Alguém para você. Tem tantas oportunidades, querido. Tem gente do teu lado. Tem gente na tua família que está precisando de uma palavra. Ei, querido, às vezes um abraço, cara. Um abraço cura, um abraço cura uma pessoa. Cara, tem pessoas que a gente vai abraçar, a pessoa se treme todinha quando recebe um abraço, se treme todinho. Tem pessoas que não estão acostumados com um abraço, com um beijo. Eu gosto de beijar, pode ser homem, pode ser mulher. Beijo santo. Cara, é muito bom se sentir amado. É muito bom se sentir amado. Saber que alguém se importa com você. Às vezes, a gente só quer falar de nós. Às vezes é tão bom. Às vezes, pessoas idosas, né? Eu trabalho na área de previdência. Pessoas idosas me ligam assim. Cara, tem 75. Aí começa. Pô, doutor, isso, aquilo. E aí vai contar a vida. Porque eu fazia isso, doutor. Eu trabalhava não sei o quê. Eu era bom. Aí, sim, meu irmão, sim. Não, tudo bem. Aí teve doutor, uma senhora. Lá do, doutor, obrigado pelo senhor me ouvir. Só o senhor me ouvir, eu já estou abençoado. Tem tanta gente, cara, irmãos, que só quer um ouvido para abrir o coração, para falar seu problema, sua dor, contar as suas vitórias, as suas conquistas do passado. E essa semana eu falei com ele, 70 e poucos anos, eu trabalhei lá na Honda, eu era chefe lá, supervisor, eu era chefão lá, eu sim, puxa, eu também trabalhei lá, eu era peão lá, eu limpava, eu era na pintura lá, eu limpava a peça e tal, e ele falou,
sabe, as pessoas gostam de falar de si. E se você é alguém que ouve, você já está abençoando uma vida. É muito fácil abençoar. E você se sente renovado. Meu irmão, levante as pessoas. Encoraje as pessoas. Anime as pessoas. Muitas vezes é assim mesmo. Você é que vai estar precisando. Mas sabe o que acontece? A tua cura brotará sem detença. A glória do Senhor será a tua retaguarda. O Senhor te fartará até em lugares áridos. Coloca lá esse texto, meu querido Davi. Isaías 58, a gente vai louvar o Senhor rapidinho. Eu não vou ler tudo não, tá? Passa esse. Passa esse. Passa esse. Passa esse. Olha aí, volta lá, ó. Porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolha em casa os pobres desabrigados, e se vires o nu, o cubras, e não te escondas do teu semelhante? Vai. Então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá adiante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Está vendo, querido? Você não está tendo salário por isso, você não está ganhando por isso, você está dando uma palavra de ânimo para uma pessoa, mas todas essas bênçãos, a Bíblia diz que virão sobre a tua vida. Pode passar mais um pouco. Então clamarás, e o Senhor te responderá. Gritarás por socorro, e Ele dirá: olha, tu está vendo? Essa pessoa estava precisando de ajuda, essa pessoa estava nas trevas, essa pessoa estava enfrentando uma guerra, uma batalha, ela estava enfrentando uma luta, só que ela se esqueceu dela mesma, e foi repartir pão com o faminto, foi acolher o necessitado, foi levar ânimo para aquele que estava abatido. Aí tudo isso veio sobre a vida dela, as bênçãos vieram sobre a vida dela. Então clamarás e o Senhor te responderá. Gritarás por socorro e Ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, o falar injurioso, se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, olha isso que Ele está falando, alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como meio-dia. O Senhor, olha essa promessa, querido, o Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos, fortificará os teus ossos, serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Essa é a promessa para aqueles que são consoladores, para aqueles que encorajam as pessoas, para aquele que anima o outro. Amém, querido?